Meus queridos alunos, nós estamos dando início a mais uma aula do nosso curso intensivo de teologia. E vamos continuar conversando sobre o livro de Êxodo. Nós estamos analisando agora, vamos começar a analisar a questão da data do livro. Pois bem, em 1 Reis capítulo 6, versículo 1, nós vamos ler que o Templo de Salomão foi iniciado no reinado de Salomão, em 966 a.C., ou seja, 480 anos depois do Êxodo. Assim, o Êxodo teria ocorrido cerca de 1446 a.C. Alguns estudiosos datam de 1445, e essa datação é feita com base na informação de que o êxodo se deu no terceiro ano do reinado de Amenhotep II, que reinou entre 1447 a 1421 a.C. Então, esta é a data em que acredita-se que o livro foi escrito. Bom, houve um tempo em que Israel permaneceu lá no Egito. Em Êxodo capítulo 12, versículo 40, e se você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar conosco a leitura de Êxodo capítulo 12, versículo 40. Êxodo capítulo 12, versículo 40. Ok? Então, tome a sua Bíblia e vamos ler aqui. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, está afirmado aqui que o tempo de permanência do povo de Israel no Egito foram 430 anos. Abraão, muitos anos antes, recebeu uma profecia sobre o cativeiro. Essa profecia está em Gênesis capítulo 15, nos versículos 13 a 15. Que diz assim: Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-lo-ão 400 anos. Mas também o julgarei, a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. A média de cada geração, a tomar pelo próprio Abraão, quando recebeu a profecia, era de 100 anos. Quando José chegou ao Egito com a sua família, o número de almas era de 70 pessoas, conforme Gênesis 46, 26 e 27 e Êxodo capítulo 1, versículo 5. Mas é interessante que a Septuaginta aponta um número de 75 almas, e Estevão repete esse número lá em seu sermão de Atos, capítulo 7, versículo 4. Essa diferença pode referir-se a 3 netos e 2 bisnetos de José. Nós vamos verificar isso no livro de Números, capítulo 26, versículo 29. Então, abra aí e vamos ver. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas. Em Maquir gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Então, o povo chegou a mais ou menos um total de 2 milhões de pessoas. Esse cálculo é feito a partir da informação de Números 2:32. Qual é essa informação? Vamos ver lá. Números, capítulo 2, versículo 32, né? Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Então, veja só. Esse é o número que é apresentado pelo livro de Números, capítulo 2, versículo 32. Uma soma de 603.550 homens de guerra.
Bom, o Egito, nessa época, era dividido em duas partes. O Baixo Egito, que era a região do Delta, e o Alto Egito, que se estendia ao longo do rio Nilo, numa extensão de 966 quilômetros para o sul. Era uma região deserta e sem chuva. O povo do Egito dependia inteiramente do Nilo. Em setembro, o Nilo transbordava, fertilizando o vale com aluviões, tornando o país um celeiro do Oriente Médio. Então, sem dúvida nenhuma, o Egito era o país mais importante naquela época. Desde os antigos faraós, as inscrições em hieróglifos contam a história de cada rei do lado de dentro e de fora dos grandes sarcófagos, que eram urnas que guardavam os restos mortais de cada faraó mumificado. Então, quais foram os faraós que viveram no tempo de Moisés? O primeiro deles é Aminoses I. Aí depois Totmés, a rainha Hatshepsut, Totmés III e Amenófis II. Esses foram os faraós que viveram nos dias de Moisés. Bom, os egípcios, eles adoravam vários deuses. Então eles construíram grandes templos para a adoração de seus deuses. Uma outra coisa também muito importante na cultura egípcia é que eles criam na vida após a morte. Eles celebravam muito a questão da morte. Os faraós, eles criam na morte e criam que eles iam para o paraíso dos deuses. Por isso levavam para suas sepulturas, que eram as grandes pirâmides, algumas delas podem ser vistas até hoje lá no Egito, eles levavam seus pertences pessoais, além de um barco, pois eles criam que fariam a viagem por um rio subterrâneo. Os deuses do Egito eram tanto nacionais quanto locais. Quando Moisés comunicou a Faraó que tiraria o povo do Egito, o rei desafiou o Deus de Moisés, dizendo: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Lá em Êxodo capítulo 5, versículo 2. A resposta, então, veio do próprio Deus. Ele enviou sobre o Egito 10 pragas, correspondentes aos 10 deuses do Egito, e de maneira didática, para desmascarar a cada um desses deuses. Quem eram esses deuses? Osíris, Ator, que era o deus com cara de sapo, Sebes, Escarabiano, que era o deus besouro, Apis, protetor dos animais, Tifon, Shor, Serápia, Ra, e o próprio faraó, que se assumia como Deus protetor das famílias. Deus não se deixa escarnecer. É o que diz a palavra em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E ele manda essas pragas para, primeiro, defender o seu povo. Cada uma das pragas foi uma defesa que Deus enviou em favor do seu povo, para também honrar a palavra de seu servo Moisés. Moisés, ele declarou que as pragas viriam, e elas vieram, e também para mostrar o seu poder entre os homens. Então, as pragas, elas se constituem naquilo que é chamado de confronto espiritual. Era o Deus de Israel confrontando os 10 deuses mais adorados no Egito, incluindo o próprio faraó. Bom, havia uma religião de Israel que Israel praticava no Egito. Eles lembravam-se sempre da promessa de Deus feita a Abraão. Por estarem em Gósen, protegiam-se da pressão idólatra. Mesmo assim, havia entre eles os que seguiam a idolatria dos egípcios. Nos dias de Jacó, por exemplo, nota-se que ainda existem resquícios da idolatria egípcia. No caso de Raquel, ela leva consigo os ídolos de seu pai, ainda que arqueólogos digam que os ídolos eram usados como escritura de propriedade. Possuí-los era garantia de posse de alguns bens imóveis. Mas, mesmo assim, Raquel não tinha a autorização de Deus para levar esses ídolos com ela. O profeta Ezequiel, ele registra também a tendência idólatra de Israel em Ezequiel capítulo 20, versículos de 6 a 10, que você vai poder conferir na sua Bíblia. Então, havia no Egito, dentro do povo de Israel, aqueles que adoravam a Deus e obedeciam a Deus, e aqueles que também se apegavam aos ídolos dos egípcios.
Com isso, nós terminamos essa aula de hoje e eu espero te encontrar na próxima aula, quando nós vamos dar para você uma panorâmica de todo o conteúdo do livro de Êxodo. Até lá e um grande abraço. Que Deus abençoe você, abençoe sua vida, abençoe a sua família. Eu oro e abençoo você agora, para que, enquanto você está ouvindo esse estudo, com a sua Bíblia na mão, Deus esteja falando poderosamente ao seu coração. Que Deus o abençoe, um grande abraço e nos veremos na nossa próxima aula.